Olá, eu sou Anubis e esse é um conto de terror que pertence ao acervo maldito. Há muito tempo atrás, na época das grandiosas e pesadas máquinas de 4 rodas, como por exemplo Maverick, Opala, entre outros veículos que marcaram a história por sua beleza e potência, havia uma turma de delinquentes privilegiados por ter em suas mãos carros tão potentes assim. Essa turminha era conhecido como Carruagem de Aço e era formada por cerca de 8 jovens que arriscavam suas vidas e também as vidas das pessoas inocentes com a prática de corridas ilegais, os famosos rachas e pegas. A maioria ali não trabalhava, vivia do dinheiro fácil. Todos eles tinham belas máquinas potentes e envenenadas ao extremo. Aos fins de semana, esse pessoal se reunia com outras pessoas em um lugar chamado Morro da Lua, que era um tanto que afastado da cidade. O local era, na verdade, um bosque próximo a uma represa que dava acesso à rodovia SP-344. O motivo para se reunirem ali era bem óbvio. Um local afastado da cidade, não havia meios da polícia intervir. Dessa forma, rachas, sexo, drogas e bebidas tinham sinal verde durante as noites de sábado e domingo. Eram imprudentes e audazes, não temiam nada ou ninguém. E o que realmente importava eram os pegas, os rachas. E para fazerem isso, fechavam a passagem da rodovia, obrigando aos que estavam de viagem pararem seus veículos no acostamento para forçá-los a competirem ilegalmente, não deixando escolha ao motorista que entrava para o racha e que no final das contas sempre saía no prejuízo, pois aquele que perdia continuava a sua viagem, porém a pé. Teve um domingo de madrugada que um jovem chamado Rick e sua noiva cruzavam a rodovia SP-344. Eles faziam uma viagem de férias para o interior e nada tinham a ver com os rachadores. Um péssimo dia, uma péssima hora. Rick havia chegado à grande reta, pois sim, era assim que chamavam o ponto onde abordavam as pessoas. E nessa grande reta foi quando ele percebeu que algo estava errado, pois a pista estava toda iluminada por faróis de carros. E sem muita escolha, Rick teve que encostar. Mas sem entrar em detalhes, podemos dizer que naquela noite as vítimas eram Rick e sua noiva, a qual foi feita refém. Sem escolha, Rick partiu para o racha contra um dos membros da carruagem de aço. O carro que Rick tinha não era tanta coisa assim. Um Landau prata que até andava bem, mas Rick não era tão bom nisso. E a maior prova é que foi justamente por isso que Rick morreu. Naquela noite, durante o racha, Rick perdeu o controle de seu carro a mais de 140 km por hora. Ele deveria ter reduzido para completar uma curva e, ao invés disso, saltou para uma ribanceira repleta de grandes rochas. Foi tudo tão rápido que o delinquente que estava correndo contra Rick só percebeu que ele saiu fora da pista por causa do clarão da explosão. Senão, talvez nem teria notado. Temendo ser incriminado por algo, o delinquente que apostava a corrida contra Rick retornou ao ponto de partida e reuniu-se com os outros. E lá explicou em detalhes o que havia acontecido.
E como única saída, os membros da gangue resolveram executar a pobre jovem para não sobrar testemunha alguma. A maneira com que a noiva de Rick foi executada foi muito cruel. Ela foi amarrada com cordas e a corda foi presa ao para-choques de um dos carros. Depois disso, a pobre jovem foi arrastada viva pela rodovia até que seu corpo ficasse em pedaços. Sem testemunhas, sem ter como alguém incriminar a gangue, fugiram do local e viveram suas vidas como se nada tivesse acontecido. A polícia nunca soube o que aconteceu naquela noite. Ninguém conhecia os culpados até que, um ano mais tarde, o tempo passou e os membros da gangue começaram a passar por experiências sobrenaturais inexplicáveis. Tudo começou quando apareceu pela primeira vez um motorista misterioso com um carro muito potente. Parecia ser um Mustang, mas não dava para ter certeza. Só se sabia que era um carro todo preto e muito potente. O motorista misterioso apareceu pela primeira vez em um domingo à noite, enquanto a gangue se divertia no local de sempre. O misterioso carro veio se aproximando bem devagar, até que encostou. Aquilo chamou de cara a atenção dos delinquentes, só que dessa vez não foi preciso abordar o motorista para um pega-não, pois o misterioso carro os convidavam para isso, com as suas pisadas que faziam seu motor roncar, e os membros da gangue só tiveram o trabalho de tirar a sorte para ver quem correria naquela noite. Tirar a sorte ou o azar. O trajeto era o mesmo de sempre. Começava na grande reta e se estendia até o primeiro cruzamento. Tudo, ida e volta, dava uns 20 quilômetros de distância, e aquele que voltasse primeiro para o ponto de partida era o vencedor. Os dois carros já haviam se colocado no ponto de partida. Ao receberem um sinal, os dois arrancaram com tamanha potência que podia-se ver a fumaça saindo dos pneus. No início, parecia ser algo competitivo. Durante a ida, não havia muita diferença entre os dois carros. Na verdade, o misterioso carro negro ficava um pouco atrás, mas tudo começou a mudar na volta do trajeto. Os dois competidores estavam em alta velocidade. E foi quando o misterioso carro negro começou a alcançar seu oponente. O estranho disso é que a cada centímetro que o carro negro se aproximava do outro, algo misterioso acontecia. O delinquente que pilotava um Opala começou a sentir um tremendo e insuportável calor. Parecia o inferno. E o calor ia aumentando mais e mais, gradualmente, sempre que o carro misterioso se aproximava. Já bem próximos da grande reta, os dois carros estavam pareados, um ao lado do outro. Nessa hora, o motorista delinquente já estava perdendo os sentidos e começou a derreter dentro de seu carro. A sua carne começou a desgrudar de seus ossos e ele gritava de dor. Só teve tempo de olhar para o lado e entender que aquele misterioso motorista com quem ele estava correndo contra era algo sobrenatural. E após isso, morreu imediatamente. Morreu derretido ou cozido, se assim você preferir. Na verdade, morreu com o calor do inferno que era trazido
pelo misterioso carro negro. Assim que morreu, o Opala continuou acelerado, porém à deriva. Afinal, já não havia mais alguém para o pilotar. O carro foi perdendo o controle até que capotou e só foi parar por conta de um barranco que tinha naquele trecho do acostamento. Os outros 7 delinquentes puderam ver isso. Viram seu colega de racha capotar seu carro e viram também quando o misterioso carro negro passou por eles em uma tremenda velocidade e, sem parar, seguiu embora e simplesmente sumiu. Sem acreditarem muito no que haviam visto, a gangue de delinquentes foram até o Opala de seu colega para ver se ele estava vivo. E quando chegaram perto, tiveram uma espantosa e terrível surpresa. O corpo do motorista havia se decomposto e era agora uma mistura de carne, sangue e ossos grudadas ao banco do carro que borbulhavam como larva de vulcão. Era algo nojento e ao mesmo tempo intrigante. Não era possível compreender aquilo. Afinal, o carro não havia pegado fogo, e tirando o fato de que o carro havia capotado, podia-se dizer que seu interior estava inteiro e não havia chamas. Mais uma vez, temendo a lei, todos fugiram do local e ficaram um bom tempo sem aparecerem por ali. Só que isso de nada adiantou. Com o passar do tempo, esse foi o mesmo fim para os outros 7 delinquentes. Em menos de 2 anos, todos eles morreram da mesma maneira, enquanto corriam contra o misterioso motorista do carro negro. O último a morrer foi o delinquente que causou a morte de Rick, que aliás foi o mesmo que assassinou sua noiva. Esse morreu do mesmo jeito que os outros, só que com uma diferença. Enquanto ele derretia de calor dentro de seu carro, pôde ver o que realmente era esse misterioso motorista. E não só isso, como também pôde ver de onde ele veio. Era como uma breve visão de tudo o que havia acontecido. E nessa visão, ele viu que naquela noite que corria contra Rick, o diabo tomou carona com Rick, segundos antes do acidente acontecer. O mesmo havia mostrado a Rick o breve futuro. Mostrou o acidente e mostrou até mesmo sua noiva sendo assassinada. E com isso, se aproveitou e fez uma oferta a Rick. Ou seja, se Rick dirigisse para o demônio por toda a eternidade, poderia se vingar dos membros da carruagem de aço pelo que fizeram a Rick e sua noiva. E como bem podemos ver, Rick aceitou a oferta. Rick agora dirige para o capeta. Durante as madrugadas, ele sai do inferno para as pistas em busca de competidores ilegais para derreter suas carnes e também suas almas. E se você é daqueles que gostam disso, cuidado, cedo ou tarde, e que chegará até você. Essa é uma história que pertence ao acervo maldito. E se gosta de contos de terror e lendas urbanas, não deixe de assinar o nosso canal. E quem sabe até não lhe faremos o favor de lhe informar caso o motorista do inferno esteja procurando por você, hein?